Olá a todos, deem-me um minuto da sua atenção. Hoje vamos falar de um tema que é importante para mim, para ti e para todos nós. China de Xi e China de Mao versus Japão, Estados Unidos e o Estreito de Taiwan. Para compreender o presente e o futuro, é cada vez mais necessário compreendermos antes, porém, o passado. É, portanto, por isso que estamos aqui, para falar então deste tema que é bastante interessante para ti, para mim e para nós. As duas figuras aqui apontadas, Mao e Xi, são peças importantíssimas para esta abordagem e entendermos a China de ontem, a China de hoje e a China do amanhã. Seja bem-vindo ao Súmula com Odair Júnior. As duas individualidades aqui apontadas têm sua ideologia assente sobre o mesmo princípio, socialismo. Porém, e dado aos seus desafios e aquilo que é a peculiaridade das suas épocas, houveram então a necessidade de adaptar. É assim que surge maoísmo e socialismo com características chinesas. Tudo, na verdade, começa quando o Estreito de Taiwan é então anexado à China. Estamos a falar propriamente da dinastia Qing. Vale dizer que Qing vem de Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, na verdade, foi o primeiro imperador da China. O mesmo que deu início ao projeto de construção das muralhas da China. Tema que vamos abordar em próxima oportunidade. Taiwan, Estreito de Taiwan, também então conhecido como Ilha de Formosa, é então anexada como sendo a 20ª província da China. Tempos depois, dado aquilo que são os conflitos chino-japonês, eles voltaram ao domínio do Japão. 1945. Este vai ser para nós um marco, pois é o período que este mesmo território passa a domínio oficial dos chineses. Acontece que durante este tempo também se dá início de 1948 a 1949, intensifica-se um conflito que tinha na altura acalmado, dada a região que viviam, que era um elemento em comum para o país no seu todo. Abre-se então o conflito entre os nacionalistas e o Partido Comunista. Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek e o Partido Comunista de Mao Zedong. Deste litígio, fruto deste conflito, desta guerra civil, sai como vencedor o Partido de Mao, obrigando o partido de Chiang Kai-shek a fugir e então a refugiar-se para o Estreito de Taiwan, para a região de Taiwan. A partir deste instante, na China continental, o partido de Mao declara ou proclama a independência e a República Popular da China. Neste mesmo instante, no Estreito de Taiwan, Chiang Kai-shek, do partido Kuomintang, declara também independência e a proclamação da República da China. Eis assim que surge então esta situação que se estende até os dias atuais. E naturalmente, para os chineses, abre-se então um novo desafio, que é unificar a China. O mundo enfrentava nesta mesma altura a Guerra Fria. E por parte dos Estados Unidos havia naturalmente interesses em evitar, enfriar aquilo que era a influência então da União Soviética ante os países asiáticos. E foi neste instante que os Estados Unidos aceitaram, e falamos na vez passada sobre a visita do presidente Nixon, que então aceita a República Popular da China como sendo a China. Mas como as coisas não podiam só ficar por ali, estamos a falar de questões de interesse, e era de todo o interesse dos Estados Unidos continuar então tendo clientes para aquilo que são os seus armamentos, continuam estabelecendo, porque vendia para Taiwan armas, continuam estabelecendo relações com Taiwan. Há isto que chamamos de ambiguidade estratégica, ou seja, o reconhecimento da República Popular da China como sendo a China e o estabelecer a continuidade de estabelecimento e reconhecimento de região independente de Taiwan é a política que os Estados Unidos decidiu adotar, a que deu o nome de ambiguidade estratégica. Esta ambiguidade estratégica, naturalmente, trazia algumas vantagens e outras até os dias atuais. Vantagens, então, para os Estados Unidos,
uma das quais, como já falamos, né, que é o fornecimento de armamentos a esta região, uma região no Índico-Pacífico, que é de todo estratégico então para os Estados Unidos. Ele queria ter aquilo que são aliados a nível da Ásia. Depois disso, sabemos que Taiwan tem uma particularidade a nível do mundo. É o país que produz mais chips e semicondutores. É de todo o interesse dos Estados Unidos ser então aliado de um país com tal potencialidade. Existe também ainda a questão de poder estar a nível da Ásia, como já falamos, e poder estabelecer bases militares, de modo então a controlar aquele que é o seu atualmente maior inimigo comercial. Então, é por essa razão que os Estados Unidos continuam mantendo este contacto e esta ambiguidade estratégica no sentido de frear aquilo que são os ímpetos ou o desenvolvimento comercial que a China vem demonstrando ao longo dos anos. O Japão, como também parte desta epopeia, e também movido pelos seus sentimentos de derrota, estamos a falar propriamente da guerra sino-japonesa, foi então que no ano de 2025, quando da eleição da primeira mulher, a primeira mulher eleita a primeira-ministra do Japão, estamos a falar propriamente de Sanai Takaichi, a quando então, da tomada de posse, fez um pronunciamento que abalou e voltou a acender a sensação de animosidade entre estes dois países. Foi quando a primeira-ministra fez referência que vai continuar apoiando Taiwan e em casos de conflito prestariam apoio militar. A situação não podia ficar pior. É deste modo que a China revive aquilo que são os intentos de países como esse, e são os desafios que tanto Xi e Mao continuam enfrentando, porém com estratégias ou táticas diferenciadas, e até porque os seus objetivos também agora diferem, pois estamos a falar de líderes que outrora estava o presidente Mao tentando industrializar a China, e hoje Xi, com os seus objetivos de tornar então a China uma potência também comercial, está caminhando a passos firmes, é uma potência também a nível de inteligência artificial, estamos a falar também de inteligência a nível de 5G e a todas as vertentes como temos assistido. Tem interesse de continuar conhecendo mais sobre a China, mais sobre geopolítica? Fica atento em próxima edição de Súmula com o Odair Júlio.